Livro 1. O Ocaso do Shinobi Capítulo 6. O Silêncio das Sombras e o Rugido do Dragão. A onda de choque gerada pelo sacrifício de Gaara e o disparo redirecionado varreu Konoha não como um vento, mas como uma guilhotina atmosférica. Sob os escombros do que antes era o prédio da inteligência, o pó caía como uma neve cinzenta e mórbida. Shikamaru Nara empurrou uma viga de concreto com os ombros, tossindo violentamente até o gosto de sangue preencher sua boca. Ele tateou a escuridão até encontrar a mão de Ino Yamanaka. Ela estava de joelhos, os dedos cravados nas têmporas. Sangue escuro escorria de seus olhos, nariz e ouvidos. A rede telepática que ela mantinha conectada a todos os shinobis de Konoha estava transmitindo em tempo real o massacre de sua família estendida. Ino. Shikamaru ofegou segurando-a pelos ombros. Ino abriu os olhos arregalados, pupilas dilatadas pelo choque absoluto. Shikamaru. Eles se foram. Os Kages. Apagados. Mas não é só isso. As lágrimas dela misturavam-se ao sangue. Ela agarrou o colete de Shikamaru com uma força desesperada. Os outros, eles continuam morrendo. Estão morrendo pela vila agora mesmo, Shikamaru. Eu sinto a vida deles escorrendo. A queda da vontade do fogo. A algumas quadras dali, a poeira mal havia baixado quando a verdadeira dimensão do terror se revelou. Kiba Inuzuka cuspiu um dente quebrado. Ao seu lado, Akamaru, agora um cão idoso, rosnava com as gengivas expostas. Eles não enfrentavam um lorde, mas sim a base da pirâmide, os pálidos. Contudo, não eram dezenas. Eram milhares. Uma verdadeira maré branca, inesgotável e silenciosa, que inundava a rua como uma avalanche de corpos. Parece que é aqui que a caçada termina, garotão. Kiba sorriu, um sorriso manchado de vermelho, acariciando a cabeça de seu parceiro de vida. Akamaru latiu, confirmando que estava pronto. Jinju com Enji, STR transformação da mistura de besta humana, lobo de duas cabeças. O lobo colossal de pelos brancos ergueu-se sobre os escombros e girou em um gatsga, presa sobre presa, letal e furioso. O tornado de garras rasgou a maré branca, estilhaçando ossos alienígenas. Mas os pálidos não recuaram, não sentiram medo. Eles começaram a saltar sobre o tornado. Dezenas, centenas, milhares deles. Eles formaram uma montanha viva de corpos que esmagou a rotação do gatsga por pura quantidade massiva e peso. A transformação se desfez. Kiba e Akamaru foram soterrados. O ninja canino lutou com as próprias mãos, rasgando gargantas, mas havia braços demais, lâminas demais. Ele e Akamaru caíram juntos, asfixiados e rasgados pela multidão inumerável, seus olhos fixos no céu cinzento de sua casa. Logo atrás deles, Shino Aburami tentava conter o avanço pelo flanco direito. Mas seus Kikai, insetos parasitas, estavam morrendo. O chakra divino era tóxico. A nuvem negra de Shino caiu como uma chuva de cinzas. Do meio da tropa comum, uma figura se destacou. Um pálido de patente alta, vestindo uma armadura ornamentada com chifres curtos e empunhando uma lança que pulsava com luz negra. Shino ajustou seus óculos, sem demonstrar medo, e preparou um último selo para usar sua própria força vital como alimento para os insetos sobreviventes. Mas a velocidade do soldado de elite era insana. Antes que os dedos de Shino se encontrassem, o pálido de patente alta materializou-se às suas costas. A lança atravessou o coração de Shino com precisão cirúrgica. O mestre dos insetos caiu em silêncio absoluto. Nos telhados destruídos de um prédio vizinho, Tenten empunhava a baça em leque do palmeira de banana, uma das lendárias ferramentas do sábio. Tomem isso, seus monstros! Ela balançou o leque freneticamente, esgotando seu próprio chakra para disparar torrentes absurdas de fogo, vento, raios e terra. O ataque em área era devastador, incinerando dezenas de pálidos de uma só vez. Mas Kazushiki, o ilusionista, flutuando longe dali em sua jubi prismática, apenas virou o rosto na direção dela. O Otsutsuki estalou os dedos. O espaço ao redor de Tenten dobrou-se como um espelho deformado. A torrente massiva de chamas e raios que ela havia disparado contornou o ar, refratou-se e retornou diretamente contra ela. Tenten arregalou os olhos. Não houve tempo para desviar. Ela foi consumida pelo próprio ataque fulminante, seu corpo desaparecendo em um clarão violento sem deixar rastros. Longe dali, Ino gritou. O som cortou a alma de Shikamaru. Kiba! Shino! Tenten acabou de ser consumida pelas próprias chamas. Ino soluçou, o corpo inteiro tremendo. Eles não param de lutar, Shikamaru. Eles não desistem. O rugido do dragão e o medo divino. No epicentro do que antes fora o centro comercial, a fumaça começou a dissipar. Aganeki, o general de ferro, emergiu da cratera deixada pelo sacrifício de Gaara.
A explosão não o matou e, diferentemente do que a aliança esperava, ele não estava mutilado. Sua armadura impenetrável estava rachada, repleta de fissuras, e pequenos arranhões marcavam seu rosto pálido. Ele estava sujo de cinzas, mas estava inteiro. Um truque vulgar, murmurou Aganeki, espanando a sujeira de seu ombro. Gastaram suas próprias vidas para me causar um leve desconforto. Foi então que Rock Lee pousou diante dele. Lee presenciou a morte de seus amigos e a resistência implacável do general. Suas sobrancelhas grossas estavam franzidas e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ele olhou para as faixas em seus braços. O legado do esforço dependia dele. O demônio verde de Konoha cruzou os braços. Primeiro portão. Sétimo portão da maravilha. Liberar. O suor de Lee evaporou instantaneamente em uma névoa azul. Ele levou a mão direita ao coração, o polegar pressionando o ponto vital sobre o peito. Oitavo portão, o portão da morte. Abrir. O silêncio foi rompido pelo som do sangue de Lee fervendo. A névoa azul tornou-se vermelho sangue, um manto de pura entropia celular. Aganeki estreitou seu único olho. Biomassa em combustão. Um suicídio tático sem sentido. Lee desapareceu. O estrondo sônico quebrou o solo. Ele reapareceu diante de Aganeki. Sekis, elefante do anoitecer, primeiro passo. O soco atingiu o ar, mas a pressão cinética condensou-se em uma coluna de ar esmagadora. O impacto atingiu o general como um meteoro invisível. Pela primeira vez desde que pisara na terra, Aganeki foi jogado violentamente para trás, os pés blindados rasgando trincheiras fundas no asfalto. Antes que o Otsutsuki pudesse recuperar o equilíbrio, Lee saltou, chutando o próprio ar para mudar de direção em pleno voo. Segundo passo. Terceiro passo. Golpes de ar comprimido desceram dos céus em sequência, martelando Aganeki contra o solo. A indestrutível armadura branca de Shiagane começou a trincar de forma audível. O general, perplexo com o peso do ataque, materializou sua lâmina de luz e tentou um corte defensivo, mas Lee era indescritivelmente rápido. A lâmina divina cortou apenas o resquício de vapor vermelho que ele deixou para trás. Quarto passo. Quinto passo. Urrou Lee, seus próprios ossos estalando e fraturando devido ao recuo absurdo da potência do oitavo portão. Uma rajada contínua de canhões de ar esmagou Aganeki contra a crosta terrestre. O chão de Konoha afundou em uma cratera massiva. O general de ferro cuspiu sangue prateado, seus joelhos cedendo sob a gravidade artificial criada pela força física pura do shinobi. Como? Pensou Aganeki, os olhos arregalados de choque. Ele não usa energia divina. É apenas força motriz bruta. Como a carne e os ossos suportam isso? Lee pousou a poucos metros. O corpo inteiro tremia. A dor era inimaginável, seus músculos rasgavam e seu coração ameaçava estourar. Mas o fogo da juventude ardia mais alto que o medo da morte. E agora? O golpe final. A voz de Lee não era mais humana, tornou-se o rugido de um dragão. O vapor vermelho moldou-se na besta lendária, a aura chamejante expandindo-se até os céus. Yagai, o dragão da noite. A velocidade incalculável de Lee curvou o espaço ao seu redor. A luz distorceu. O chute final atingiu Aganeki em cheio no exato centro de seu peito. O clarão de vácuo foi monumental, rasgando o ar com um zumbido ensurdecedor. O lado direito inteiro do corpo de Aganeki foi obliterado. Costelas, braço, armadura, pulverizados. O general caiu. E enquanto a poeira baixava e Rock Lee desabava, seu corpo transformando-se rapidamente em carvão e cinzas mortais, uma sensação alienígena tomou conta da mente de Aganeki. Medo. Ele, um lorde, uma divindade de casta superior, olhou para o próprio corpo destruído. A Jubi prateada correu até ele, conectando seus cabos para iniciar a regeneração imediata, reconstruindo seu corpo. Mas a raiva explodiu nos olhos de Aganeki, substituindo o tédio. Esses humanos eram lixo biológico, poeira cósmica. E ainda assim, aquele macaco de roupa verde quase o havia matado. Se eles tiverem tempo para evoluir, pensou Aganeki, o pânico embrulhando seu estômago por um milésimo de segundo. Eles realmente podem se tornar uma ameaça ao clã. Exterminem todos. Não deixem um único germe vivo. Urrou o general, enfurecido e assustado, enquanto se curava. O sacrifício das sombras. De volta aos escombros da inteligência, a mente de Ino estava sendo violada. Kazushiki, o ilusionista, encontrou a rede telepática dela. Em vez de lutar, ele injetou na mente de Ino a dor, o medo e o desespero de cada ninja morrendo naquele exato momento, amplificados por ilusões divinas. Ino começou a gritar e a convulsionar. O cérebro dela estava sendo cozinhado de dentro para fora. E formação Inushika Sho. Shoji saltou dos escombros, usando o CH Baika no Jutsu.
técnica do super tamanho, lançando-se como uma montanha contra Kazushiki. Temari desceu dos céus invocando furacões cortantes para dar cobertura. Mas Kazushiki não moveu um dedo. A Jubi prismática simplesmente disparou 2 feixes de arco-íris que distorceram a realidade. Um atravessou o coração de Shoji, esvaziando-o como um balão murcho. O outro refratou-se e pulverizou o ar onde Temari estava. A esposa de Shikamaru e seu melhor amigo haviam sido apagados da existência em um segundo. Shikamaru observou as cinzas de Temari caindo. Ele não chorou. Uma frieza absoluta tomou conta de sua mente. O QI de 200 fez o cálculo final. Eles não podiam ferir Kazushiki. Ele refletia a luz, a física, a vida. Ele olhou para Ino. Ela estava se contorcendo, arrancando o próprio cabelo, presa em uma tortura que o ilusionista manteria pela eternidade apenas por diversão. Os olhos dela suplicavam por um fim. Shikamaru tomou sua decisão. Ele sacou uma kunai. Com as mãos firmes, mas a alma em frangalhos, ele sussurrou: "Me perdoe, Ino. Diga ao Azuma e ao meu pai que eu fiz o meu melhor." Em um movimento rápido e misericordioso, Shikamaru cravou a kunai no coração de Ino. A convulsa parou instantaneamente. O rosto da mulher finalmente encontrou paz na morte. Shikamaru a deitou no chão suavemente. Kazushiki, flutuando não muito longe, riu. O humano matou a própria fêmea. Como são selvagens e fúteis. Shikamaru levantou-se. Ele não formou os selos normais de sua técnica. Ele uniu as mãos em um selo único, um kinjutsu, técnica proibida, que ele mesmo havia teorizado nas noites escuras de insônia no escritório do Hokage, mas que jurou nunca usar. Uma técnica que superava o caixão de areia de Gaara, pois não manipulava a matéria. Manipulava a própria existência. Nossas vidas podem ser curtas, disse Shikamaru, sua sombra começando a se expandir de forma anormal, escurecendo não apenas o chão, mas o ar ao redor. Mas a sombra que deixamos para trás não obedece à sua luz, Otsutsuki. O ar congelou. O selo exigia um preço que nenhum ninja comum poderia pagar: a anulação do próprio ser. Para criar a prisão perfeita, o usuário deveria desistir de existir em todas as dimensões, transformando sua própria alma, corpo e chakra em um vácuo de sombra. A Kagemani, Kyomu no Roku, imitação da sombra, prisão do nada absoluto. O corpo de Shikamaru começou a se desfazer, transformando-se em uma escuridão tão profunda que engoliu a luz ao redor. Um portal negro, perfeitamente bidimensional, abriu-se sob os pés do ilusionista. A técnica exigia um alvo único fixado com precisão absoluta, e Shikamaru escolheu a divindade ignorando a fera. Kazushiki parou de rir. Ele tentou refratar a luz para escapar, mas não havia luz para dobrar. Onde não há luz, a ilusão morre. A sombra colossal de Shikamaru, agora autoconsciente e agindo como uma entidade interdimensional, enrolou-se exclusivamente ao redor do Lorde Divino, deixando a Jubi prismática intacta ao lado. O que é isso? Kazushiki gritou, sentindo seu chakra sendo neutralizado pelo vácuo. Ele tentou voar, mas a âncora de sombra o puxava com a força de um buraco negro. Eu sou um Lorde da Condensação. Solte-me, macaco sujo. A voz de Shikamaru não existia mais, mas a vontade sim. A sombra arrastou Kazushiki para dentro da fenda escura. O Otsutsuki arranhou o ar, seus olhos cheios de puro terror alienígena, lutando contra o vácuo antes de ser completamente engolido para uma dimensão inacessível. O portal se fechou com um clique silencioso. A técnica não matou, mas o selou por toda a eternidade em um espaço onde nada existia. O primeiro Otsutsuki de alto escalão havia sido derrotado. A Jubi prismática soltou um som confuso, piscando suas luzes irregularmente, agora sem as rédeas de seu mestre. Onde Shikamaru, Nara e Kazushiki estavam de pé, não restou pó, nem corpo, nem faixa. Restou apenas um vazio absoluto. Os dois haviam sumido da realidade como se nunca tivessem estado ali. O gênio preguiçoso de Konoha entregou sua existência para garantir que, na escuridão, a luz da vila nunca fosse esquecida.